Esse nosso painel que traz como tema inteligência na resposta rápida contra ameaças. Podemos chamar ao palco nossa mediadora já? Graça? Então... É uma graça, vamos lá. E chamamos os nossos painelistas presenciais. Primeiramente, ladies first, Márcia Tosta, CISO da Petrobras. Márcia, minha xará, bem-vinda. Obrigada. Próximo é o Leonardo Ovidio, CISO da Energisa. E Felipe Jordão, Systems Engineer da Palo Alto Networks. E o tema, então, é inteligência na resposta rápida contra ameaças. Online? Nós temos um painelista online chamado Vitor Murat, que caiu da internet. Olha, a segurança dele... O Vitor não está conectado? Ele não conseguiu. Não, faz o seguinte, a gente então começa assim que ele o painel, se conectar. assim que o Vitor se conectar. Ele estava, mas aí caiu e vai entrar pelo celular. Tá aí ótimo. A gente já coloca ele assim que possível. Maravilha. Podemos o começando. Vitor deve estar lá isso. no Espírito Santo e entra aí quando a gente se conectar. Bem, pessoal, estamos chegando aqui no último bloco, né, que tem painel e 2 palestras para a gente encerrar. Então, muito bacana. É óbvio que, né, a gente vai aí escasseando um pouquinho a presença, mas o importante é que os melhores e mais importantes continuam aqui. Principalmente as mulheres aqui, super presentes aqui na área de cyber. A gente estava falando sobre isso, né, pessoal? Sobre diversidade nessa área. Então, eu fico super feliz quando eu vejo que tem um público feminino e uma mulher também participando aqui com a gente. Márcia, a gente já está aí na estrada há bastante tempo, né? Falando sobre cyber, sobre mulheres participando, mas, Márcia, nesse painel a gente vai mudar um pouco de assunto. A gente vai falar sobre inteligência de ameaças, né? Sobre ameaças e não, né, para fazê-las, óbvio, mas principalmente sobre algo que mudou bastante, na minha opinião, depois da pandemia. A palavra resiliência, ela estava muito atrelada, né, dentro do mundo da segurança, à infraestrutura. Você tem uma infraestrutura resiliente e tal. Veio a pandemia, a palavra resiliente passou a ser, de certa forma, mais generalizada. Todo mundo passou a pensar em resiliência, até do ponto de vista da própria pandemia. E eu acho que na segurança também mudou esse conceito. Todo mundo começou a falar que realmente as empresas tinham que procurar ser mais resilientes. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre esse link, né, entre se tornar mais resiliente e como trabalhar a inteligência de segurança. A gente sabe que hoje isso é importante, a gente sabe que tem empresas investindo nisso, tem pessoas, mas será que as empresas, dentro das suas áreas de segurança, estão usando inteligência de ameaças da forma como deveria utilizar, Márcia? Oi, Graça. Então, faz bastante tempo que a gente fala sobre segurança, né? E a gente começou a falar sobre isso num mundo diferente, num cenário diferente, onde a gente tinha que se preocupar com realidades distintas, né? Agora, realmente, a palavra resiliência, ela está muito em voga, principalmente como resquício dessa mudança de cenário, né? Tanto cenário das empresas quanto o cenário global de ataques, né? Eu acho que o novo mundo aí que começou e que a gente teve que começar a se adaptar. A gente já brincou muitas vezes, né, que o perímetro morreu de pandemia, né? Não existe mais perímetro, hoje é tudo exposto o tempo todo, com todas as suas fragilidades e todos os seus controles expostos, né? E a resiliência hoje ela é realmente muito importante porque você precisa aprender a criar uma segurança onde você tenha alternativas e saídas, né? Então, a gente tem visto muito trabalhar com segurança em camadas, né? Porque isso te ajuda muito mais na incidência de algum ataque bem-sucedido, de que você consiga ter ali algumas válvulas onde você consegue trabalhar com isso, né? Então, eu acho que a resiliência ela é fundamental hoje para a gente poder manter essa empresa funcionando, só que ela só vai funcionar se você souber qual que é o teu core, né? Onde estão as joias da coroa
e o que você realmente precisa, né? O que garante a tua vida e a tua sobrevivência, né? Então, cada dia mais a gente tem que aprender a trabalhar criar as camadas e desenhar uma arquitetura de forma a garantir o teu core vivo, né? Proteger o que é mais importante. Mas é um novo mundo, né? Muito diferente do que era fazer segurança nos anos 2000 ou até antes disso, né? Isso é muito diferente. Isídio, a Márcia tocou muito bem nesse assunto, puxando para essa questão da proteção em camadas, né? Que hoje realmente faz parte aí desse novo modelo. Que outro aspecto você levantaria hoje que não estava tão relacionado à resiliência, não num passado distante, mas se a gente bobear que há 2 anos e pouquinho atrás? O que mudou em termos dessa resiliência hoje, né? O que hoje você acha que tem que fazer parte desse dicionário aí, desses sinônimos de resiliência para o mundo de cyber? Até alinhado ao que a Márcia comentou, né, quando a gente fala um pouco também sobre resiliência, ela tem os aspectos da resiliência, né? Muitas vezes você pode ser resiliente tecnicamente, né, ter as tecnologias, mas não ser resiliente a nível de governança. Ou a sua comunicação talvez não seja resiliente, né? Então, se você não tiver resiliência completa, você pode morrer na praia num incidente de segurança, né? Muitas vezes eu vejo muito isso, né? E quando a gente fala da resiliência, até voltando aos anos 2000, né, a gente falava assim, não, ter um firewall é assim, top. Não, tô garantido. Inclusive, até há muito tempo atrás eu escrevi, né, um artigo chamado Os Garotos do Firewall, né, que nós éramos chamados, inclusive. Não quer dizer que não é importante, inclusive é muito importante, principalmente para o mundo de automação. Sim. É muito importante. Só que só ter o firewall não quer dizer resiliência, ou só ter uma tecnologia que proveja as coisas, seja isso. Você tem que trabalhar ali muito na governança dessas tecnologias. Porque você pode ter uma tecnologia e uma outra empresa pode ter a mesma tecnologia e uma empresa ser resiliente e a outra não. Por quê? Porque é a forma que as tecnologias são utilizadas. Permeando ali os perímetros. Né? Então, acho que o que mudou muito, né, de muito tempo atrás, de muito tempo atrás para hoje, né, é a proximidade da empresa ser resiliente, não a TI ser resiliente. Então, sim, a governança, né, o olhar do negócio, porque nem tudo é tecnologia. Às vezes você pode ter um problema que não é tecnologia e você pode perder sua resiliência. A empresa como um todo pode ser uma fraude, né, e várias outras questões. Então, a resiliência precisa ser olhada. Agora, a gente precisa fatiar, ter as camadas de resiliência. Nós somos resilientes a uma possibilidade de vazamento de dados? Nós somos resilientes em relação a um ataque de ransomware? Nós somos resilientes a uma determinada situação? Então, acho que esses testes de resiliência, esses tabletop exercises, eles precisam ser feitos para quê? Para que a gente possa entender. Porque é muito difícil falar que algo é resiliente, né, se ele nunca foi para o chão e voltou. Então, a gente precisa testar essa resiliência o máximo possível para saber se do chão a gente consegue. E por isso, fatiar, como a própria Márcia falou, criar as camadas é fundamental para poder ter, né, essa resposta. Marcos, para você, eu vou colocar de uma outra forma, né? Eu acho que hoje, ouvindo os clientes, e foi aqui o dia todo, né, eles passando aqui no nosso palco e falando muito sobre isso, e eu acredito que para a indústria também fica um desafio hoje, né, porque, atrelado à tecnologia, você tem que levar também para esse cliente ou para esse mercado uma visão também mais estratégica, mais consultiva. Eu ouço isso, Marcos, o tempo inteiro. Alguns até chegam a falar, não, mas a indústria precisa aprender a falar a nossa linguagem, precisa entender o nosso nível, o nível dos nossos problemas do dia a dia. Como é que está sendo isso hoje, quando a gente já ouve aí 2 clientes super experientes aí no mercado, 2 grandes especialistas, falando dessa visão em camada e que essa resiliência é muito mais ampla, quase 360 aí, se a gente olhar para esse cenário, né? Bom, primeiramente, boa tarde a todos.
Graça, eu vim no lugar do Marcos, eu sou o Felipe. Ah, tá, desculpe, é que Não, na hora sem de problema. chamar aqui, não, que bom, então. Perfeito. Obrigada, Felipe. Mas você trouxe uma questão que hoje é fundamental, né? Muitas vezes, pelo histórico que muitos aqui têm como clientes, os fabricantes eles se colocam como provedores de produtos, né? E os produtos hoje eles não são mais simplesmente um caminho somente para uma solução de segurança, porque, como a gente falou aqui o dia todo, os problemas de segurança eles se tornam problemas de negócio. A tecnologia hoje ela está cada vez mais ligada ao negócio, suportando o negócio, sendo parte do negócio. E você chegar e falar de produto, isso é uma visão que o fabricante tem internamente. Para o cliente, que ele tem que ser um parceiro de negócios, né? Então, hoje, o que a gente vê é que as empresas elas têm problemas que não são problemas de segurança, são problemas de negócio. Só que a segurança ela é um problema que vai afetar o negócio. Então, como a Márcia falou aqui, a questão de você ter a segurança em camadas. Por que essa segurança em camadas? Porque você tem diferentes camadas do negócio, né? Você tem, como a gente falou aqui mais cedo, se você tem uma área de automação, como ele acabou de citar, é a disponibilidade que é mais importante. Se você tem uma área de TI, é a confidencialidade da informação, do negócio. Então, você precisa estar conectado realmente ao problema de negócio do cliente para conseguir, de fato, ser relevante, porque senão você vai ser somente mais um vendedor de produtos. E aí, como parte dessa mudança, né, e pegando o gancho com a questão da resiliência, a resiliência ela tem que ser também encarada, assim como o Ovidio falou, como algo maior do que tão simplesmente a resiliência de uma parte da organização como um todo, do negócio como um todo, mas, principalmente, a gente tem que pensar menos em reação e mais em resposta, né? Essa resposta ela tem que ser coordenada com inteligência e, quando eu penso nessa parte de resposta a incidentes, inteligência de segurança, eu acho que hoje é uma parte fundamental. E eu acho que é justamente nisso que hoje os fabricantes, que estão ali mais na linha de frente, né, com os produtos de segurança, conseguem ajudar os clientes, né, trazendo essa parte, claro, consultiva, mas também essa parte da inteligência, né, como que a gente consegue ajudar os clientes, fazendo com que a segurança ela seja um habilitador de negócios, né, e não uma camada que pode atrapalhar, enfim, a operação e os negócios. Perfeito. Você tocou na resposta, né? Eu acho que a resiliência está muito ligado a isso. Eu sei que a gente está falando de várias camadas, mas, Márcia, a gente observa e acompanha, né, vários casos, vários incidentes. Não vamos citá-los aqui, mas a gente tem aí no próprio portal da Security Report, a gente tem lá, infelizmente, uma série de incidentes. A gente coloca todos que são reportados, né, e ainda tem aí uma grande quantidade que às vezes escapa aí, porque ficam, né, ainda à margem. A gente cita todos esses. E a gente vê muitas falhas de resposta, né, em relação a tempo. Tudo isso está relacionado à resiliência, é disso que vocês estão falando? Quer dizer, você tem que pensar que para você estar realmente preparado, você tem que estar olhando para todas essas camadas, inclusive camadas que têm a ver com resposta, porque hoje, né, ninguém está livre de realmente sofrer, infelizmente, um ataque bem-sucedido. Então, vamos falar um pouquinho dessa inteligência, dessa resposta, olhando para todos esses ângulos aí, né? Processos, pessoas e tecnologia. Graça, eu acredito firmemente que a grande magia, né, a assertividade em a gente realizar esse trabalho é a gente conhecer todas as facetas, né? Então, para mim, sempre o mais importante é você entender o negócio, né? Você conhecer a empresa que você está, o planeta que você habita e falar o idioma daquele planeta, né? A primeira coisa é você se climatizar. Para isso, você precisa estar muito próximo para entender o direcionamento. Quando a gente fala em incidente, a gente costuma trabalhar em várias linhas, né? O framework com resposta, com identificação, atuação, enfim, o padrão, pessoas, processos, tecnologia, comunicação, né? Eu acho que um grande gap que a gente tem em segurança da informação é a comunicação com toda a empresa, né? Você conseguir se fazer entender, né? Que eu acho que é o mais difícil quando você está falando em resposta, né? Porque para isso você tem que ter um bom processo desenhado. Para você ter um bom processo desenhado, você tem que estar ombro a ombro com o negócio,
para você poder, a 4, 6 mãos, o que seja necessário, desenhar um processo que ele reflita a realidade e que ele seja eficiente, né? O eterno desafio da gente colocar o plano de ação que realmente atue no risco que você está mitigando, né? E você só vai fazer isso como negócio porque o processo é deles, né? Então, desenhar um bom processo de resposta. Quando a gente começa a trabalhar em cima desse processo, se você não testar, você não vai saber, né? Então, a gente tem que fazer muitos simulados, né? Mas muitos simulados, que é uma coisa que a gente não vê habitualmente dentro das empresas, né? Agora, esse último ano que passou, que a gente viu algumas empresas começarem a fazer esses simulados de crise, né? E o mais importante, porque a cada simulado que a gente faz, a gente identifica melhoria. Sai um plano de ação, e que esse plano de ação ele vai ser desenvolvido, maioria das vezes, até pela própria área de negócio, que não vislumbrou, que não viabilizou uma crise com aquele viés, né? Por exemplo, quantas áreas já tinham vislumbrado e colocado na sua matriz de risco, ou pensado que poderia dar um apagão, poderia parar todas as máquinas da sua empresa ao mesmo tempo. Normalmente, quando a gente fala em disponibilidade, você pensa, e se parar aquela máquina, e se parar aquele segmento? Mas ninguém tinha pensado em parar a empresa inteira, apaga a empresa inteira. Então, um dos grandes fatores de sucesso é conhecer bem, desenhar e testar e saber comunicar. Graça, eu acho que é o que ajuda muito uma empresa a ser muito mais rápida na retomada, né? Porque o que a gente fala sempre, toda empresa vai sofrer ataque. Isso é fato. Agora, o quão rápido vai ser a retomada e o quão resiliente vai ser de acordo com as suas camadas, com a identificação em qual fase e voltar que vai fazer a diferença. Agora, Isídio, a Márcia está tocando num ponto muito importante. Agora a gente está no capítulo resposta, né? Incidente, tem lá, é óbvio, né? O manual de resposta a incidente, vocês são, né, craques nisso, mas na prática, como a Márcia falou, muitos novos, né, elementos e até personagens aparecem. Esse testar, né, como a Márcia falou, tem que testar. O que eu ouço sempre sobre isso? Que não é fácil, principalmente envolver toda a organização nesse teste, porque às vezes, né, a área de tecnologia e de segurança, ela já é testada praticamente todos os dias. Mas uma situação dessa, de um ataque de ranço que para com a empresa inteira e que tudo apaga, o que faz? A gente viu aí casos em que a empresa não sabia o que fazer, né, por onde começar e tudo mais. Então, é difícil fazer esse teste nesse nível, de ter esse tipo de avaliação mesmo do que pode acontecer num caso como esse. Isso tem que fazer parte da resposta a incidente? Sim, mas é mais fácil do que sair do incidente. Então, assim... Boa! É ter a oportunidade de testar antes de precisar, né? É melhor testar do que passar pela situação real, né? Poucas não poderão ter a oportunidade de testar antes, né? Então, isso é uma bênção. Assim, o ponto que a Márcia falou, assim, importante, porque, assim, é difícil, sim, engajar todo mundo, né? Só que, assim, é quase impossível engajar todo mundo depois de um incidente. Então, eu acho que essa conscientização precisa existir, né, de quando que a gente... quando é que a gente precisa comunicar apropriadamente. Porque, assim, o teste de resiliência não é só, o CISO tem que ir lá, não, mas o pessoal de RI sabe o que fazer. É o front-end do mercado. Exato, exato. Então, assim, quem tem que falar com o conselho, né? O CISO é o cara que tem que fazer as respostas. Isso é uma grande interrogação. Sabe por quê? E é um grande desafio nos tabletops que eu tenho participado e que a gente vai estar fazendo. Assim, o CISO, ele é um cara que ele é um coringa. Ele fala muitas línguas, né? Ele fala mandarim, fala todas as línguas, né? o inglês e tudo mais. Só que o grande ponto é que quando o incidente acontece, o CISO está emocionalmente envolvido. Então, um grande desafio, uma provocação é assim, precisa ter uma área independente para responder algumas coisas. Que não tem, porque o CISO ele vai se sentir culpado, tenha culpa ou não. Então, assim, nesses testes, você não percebe isso. Não se percebe esse tipo de coisa. Então, assim, o teste, ele vai fazendo um cálculo de padeiro aqui, um teste de resiliência, um tabletop exercise, ele vai te dar 60% da visão que você tem. Tem muitas questões emocionais, muitas questões envolvidas. Então, um comitê de crise,
né, que tem uma cadeia que fica ali, CISO, vem cá, me reporte. Né? Às vezes o CISO não está nem tão bem para poder fazer uma... Isso que eu estou falando por estudar CISOs, né? Eu participo de alguns fóruns de estudo de CISOs. Então, assim, é super importante. É muito importante fazer isso. E para isso, até pegando um gancho que o Jordão falou, assim, o negócio dos fornecedores, dos consultores, é vender. Isso é fato. O nosso negócio também é vender. Então, assim, os negócios precisam se cruzar. Exato. Então, assim, quando o negócio dele se cruzar com o meu, né, que o dele é vender tecnologia, Deu match, né? Deu match, e aquilo se transforma num Trust Advisor, né, e que a gente possa contar com essas pessoas no momento do tabletop, porque o tabletop, inclusive, não é só o RI, e os parceiros, né, e os fornecedores, e os fabricantes, eles vão atender a gente nesse horário? Então, assim, por isso que é difícil, mas é necessário, e é mais fácil do que o incidente, isso eu garanto. Eu quero trazer você, Felipe, para essa conversa exatamente nesse ponto que o Isídio colocou, que a Márcia puxou o novelo e o Isídio deu corda, né? Que é exatamente o que eu ouço. Muitas empresas, elas têm essa dificuldade, conseguem talvez até, não sei se 60%, viu, Isídio? Você foi bem otimista. Eu conheço muitos que conseguem testar uns 30%, 40% aí, ficam uns 70%, 60%, né? É um 30, 70 aí. E quando a coisa acontece, quando realmente você está vivendo, eu já acompanhei alguns casos dos bastidores, em off, e só até para entender qual é a grande dificuldade. São N, mas aqui, trazendo para a nossa discussão, é justamente identificar os parceiros com quem você pode efetivamente contar nesse momento. Nós temos um teste de uma sala de crise. E a principal questão dessa sala de crise que a gente faz com vários CISOs dentro da nossa programação é justamente na hora em que tem que decidir, contrato uma consultoria, contrato mais uma empresa, ou as empresas que já são contratadas são capazes de dar conta disso. E a maioria não consegue responder isso rápido. Num teste ali, numa sala de crise, com vários CISOs, a maioria fica... Todo mundo se divide. Não, os que nós temos são suficientes. Não, tem que buscar uma outra consultoria. Então, como é que também fica para a indústria, né? Uma empresa que está ali atuando, não só ter a tecnologia para ajudar na resposta a incidente, mas também estar ali sendo capaz de ser parceira no momento como esse. Esse é um ponto extremamente relevante, né? Como eu falei ainda há pouco, é cada vez maior a necessidade dos fornecedores, e aí quando eu falo de fornecedores, integradores, né, os próprios fabricantes, eles serem parceiros de negócio dos nossos clientes. Então, a gente começa a ter uma mudança de venda do produto para, de fato, ter projetos ali que envolvem muito mais do que tão simplesmente um part number, mas sim uma solução, uma parceria mesmo para que aquele problema de negócio seja resolvido. E que problema de negócio é esse? Pode ser um problema de segurança em alguma dessas camadas, que hoje, enfim, o negócio passa, né, por essas camadas. O que a gente tem sempre buscado fazer é o que já foi falado aqui o dia inteiro, não tem mistério. A gente precisa estar perto do negócio dos nossos clientes. Então, eu não posso simplesmente ter um discurso como fabricante, como provedor de tecnologia, padrão para todo e qualquer cliente. Eu preciso conhecer qual é realmente a dor do negócio, e então isso nos torna mais próximos para entender que quando o cliente ele tiver uma crise, qual é o tipo de problema, ou o que de fato pode ser afetado em relação ao negócio dele. Isso também não é uma coisa fácil. Aqui a gente não está falando de coisas fáceis, né? Nada. Porque imagina a gente... Esse tema... Nós começamos lá no início do Security Leader, falando das estratégias, Exato. E eu deixei esse painel para o final, porque assim... Na hora H, Exato. Né, na hora de responder, de ser resiliente, é nessa hora que realmente tudo é testado. Né? E na prática, assim, isso acaba demandando um acordo também, né? Exato. Entre clientes e fabricantes. Por que eu digo do acordo? Porque, como a Márcia falou ainda há pouco, para ela ter certeza de como ela vai conseguir montar a estratégia, ela precisa estar ali de ombro com o negócio. Se ela tem essa necessidade sendo da própria empresa,
Imagina para um fabricante. Isso é um grande desafio, mas a gente tem esse desafio como um dos principais da agenda. Mais uma vez, trata-se de ser parceiro de negócio, não um vendedor de produto de segurança. Essa parceria, Márcia, como eu falei para você e o próprio Felipe enfatizou, mas assim, quando está no olho do furacão, há tempo para uma contratação? Você acha que realmente para você faz parte dessa cartilha da resiliência você já pensar que, se acontecer, com quem que você vai contar? Esses contratos já têm que estar fechados, esses parceiros têm que estar definidos. Como é que você vê isso? Eu acho que tudo isso tem que estar desenhado antes, né? Por isso do simulado. Não necessariamente todos contratados, né? Porque são perfis aí, skills diferentes, né? Mas mapeados, né? Todos eles mapeados. Se eu puder dar uma dica aí para o pessoal, como a gente estava falando que o simulado realmente é muito difícil você conseguir engajar toda a companhia, esse simulado ele tem que ir até o CEO. Então, como é que dividam, né? Então, faz de uma unidade, depois faz de outra unidade, depois marca depois que, quando você fizer dentro de um processo de negócio, que eles entenderem a importância disso, vai aparecer disponibilidade para esse teste completo da empresa, né? E é nesse momento que tem que ser mapeado tudo o que pode acontecer. Eu acredito que, assim, quem pode te ajudar muito, normalmente, são os seus parceiros do dia a dia, né? Os que conhecem o seu ambiente, que estão lá com você. Que você trazer uma empresa no momento do fogo é ruim para você, que você não vai ter ninguém para explicar, e é ruim para ele que você joga o cara no fogo e fala, se vira, né? Aprende a nadar, joga o cara no meio do rio, né? Então, eu acho que isso aí tem que ser tudo identificado antes e mapeado antes, porque vai demorar essa contratação, que demore 24 horas já é demais para quem está no meio do incidente. Exato. Você não tem esse fôlego, né? Exato. Queria que você complementasse esse ponto também, Isídio, que é importante. Eu estou seguindo aqui as perguntas e estão questionando isso. Como é que você monta também, né, esse esquema de parceiros para esse momento? Eu acredito que assim, é super importante ter mapeado, assim como o Márcio comentou. E, além de estar mapeado, estar preparados. Por isso que tem que ser uma governança dos fornecedores. Você tem que entender, inclusive, qual é o nível de maturidade deles. A supply chain é importante. A gente também tem um fornecedor que não vai agregar. E um ponto que é importante é pegar alguns estratégicos e fazer contratos guarda-chuva. Isso é importante. Isso já salvou muita gente, inclusive. Né? Você faz uns contratos guarda-chuva e você já alinha o discurso. Olha, eu tenho isso aqui, isso aqui, isso aqui. Quando acontecer isso aqui, eu vou te chamar e eu te pago. A gente depois conversa. A gente vai estar alinhado, os valores e tudo mais. Forense é uma coisa também importante. Imagina você pegar uma empresa forense que não tem ideia de como o teu segmento funciona. Então, assim, é importante. Por isso que quando você contrata um produto ou você contrata uma consultoria, você não pode pensar naquele momento. Você tem que pensar na estratégia da empresa. Em que esse cara pode me ajudar? Se ele pode te ajudar isso aqui, você contrata, faz um guarda-chuva. Olha, eu posso precisar disso. Agora eu só vou usar isso aqui. E, assim, mas saber se ele tem a capacidade de atender nessas outras, né? E nesse desdobrar da venda do produto, ou enfim, da solução, da parceria, eles vão começar a ganhar conhecimento da empresa. Quando eles forem acionados para fazer um trabalho para a gente, é muito mais fácil do que ver um cara cego. Então, contratos de guarda-chuva é uma dica que eu dou que funciona legal. Falar um pouquinho da inteligência na resposta. Eu sei que também é outra palavra, assim como resiliência, tem várias conotações, né? Mas a gente poder levar cada vez mais inteligência, o que é para você hoje levar inteligência para a resposta a incidente, Márcia? Bom, inteligência é você conhecer as ameaças primeiro, que estão acontecendo no cenário global, o que é ameaça para a sua realidade, para o seu ambiente, tanto ambiente tecnológico quanto negócio. E a gente tem uma rede de compartilhamento de inteligência contra ataques cibernéticos, né? Então, para mim, perguntam se uma empresa pequenininha, média, pode participar ou são só as grandes aí que podem estar nessa rede, Márcia? Não, podem participar. A única coisa é que elas têm que ter um time de resposta a incidentes, né? Tá. Porque senão é muita informação que vai e eles não conseguem dar vazão. Não vão conseguir. O único fator é esse daí. Então, assim, para mim, né, o que é inteligência? É a gente
ter aprendido que o compartilhamento, a união faz a força, né? Não adianta todo mundo sofrer o mesmo ataque. A partir do momento que eu sofro eu identifiquei, eu sei como tratar, eu sei como resolver, compartilha. A gente se fortalece, os criminosos sempre fizeram isso, né? Então, a inteligência é você utilizar, beber dessa fonte, uma fonte comum para todo mundo, é você conseguir automatizar o que está lá dentro, né? Então, você tem um data lake, você tem uma fonte muito rica de informação, onde você consegue identificar um ataque, você tem como reagir ao ataque e qual é a contramedida para o ataque. A partir dessa base, você conseguir automatizar todas essas correções. Aí você ganha em tempo, porque assim que essas ameaças caírem lá, forem identificadas, as suas tecnologias já são atualizadas, então não precisa que alguém vá lá, que olhe, um analista, que arrume. Então você coloca isso para rodar. Então, assim, Graça, inteligência hoje, 2022, com a tecnologia que a gente tem hoje, o que a tecnologia nos permite, e utilizando um ecossistema bem desenhado e bem implementado, com as tecnologias colocadas no lugar correto, e você tendo tudo customizado, extraindo o máximo potencial de cada tecnologia, você consegue utilizar disso, automatizar e estar protegido o mais rápido possível. Então, para mim, hoje, a inteligência é isso. É você ter uma boa rede de informação, uma boa fonte, você saber o que está acontecendo e como reagir, e você implementar, de acordo com as suas tecnologias, uma correção o mais fácil possível, que é possível automatizar e robotizar a ZAP. O que não for, e caminhando para cada vez mais deixar isso em automático. Os primórdios de uma inteligência artificial, né? A gente começar a aprender com o que pode, prever o que pode acontecer. Muito bom. Eu vou pular para o Felipe, depois eu vou para o Isídio, Felipe, porque surgiu uma pergunta aqui justamente sobre esse tema do compartilhamento, né? É óbvio que as empresas, né, a indústria de segurança, ela tem seus mecanismos de inteligência, né? Porque vocês acompanham o dia a dia de diversas empresas, de vários tipos de ataque, mas não existe o hábito de vocês, indústria, trocarem isso. Cada uma usa isso, né, para os seus próprios, né, recursos, com os seus clientes e tudo. Como é que você vê esse compartilhamento hoje, né? Quer dizer que você vê um movimento dos clientes buscando isso, né? Redes sendo montadas, como a que a Márcia lidera na Petrobras, e, enfim, tem N outras formas também desse compartilhamento. Como é que você vê isso hoje? Como é que vocês, na própria Palo Alto, estão trabalhando com essa inteligência e como é que você vê isso sendo compartilhado também com vocês que estão aí no front, acompanhando o dia a dia aí dessas empresas no mundo todo, né? A Márcia trouxe um ponto importantíssimo, né? Que esse ponto de vista da inteligência como compartilhamento, né? Porque você ter conhecimento e esse conhecimento ele não podendo ser compartilhado, ele se torna extremamente limitado. E até o próprio conceito dessa inteligência ela é limitada. Acaba sendo informação e não conhecimento. Exato, né? Exato. E tem uma diferença, tem muita informação, mas tem que ter o conhecimento. Exato, e só chovendo um pouco no molhado, assim, os inimigos estão lá fora, né? A gente tem que compartilhar justamente essas informações. Do ponto de vista dos fabricantes, existe sim uma questão até de propriedade intelectual de cada um deles, de como que existe a sua inteligência para a detecção, né, dos ataques, enfim, com todo esse dinamismo que a gente tem, né, em relação aos tipos, os métodos e as táticas. A grande questão é que os fabricantes têm, em geral, e a Palo Alto tem isso também, uma preocupação de poder entregar essas informações que cada fabricante, né, com a sua tecnologia faz tem o seu método de detecção, né? Sim. Mas entregar isso para plataformas que essas sim conseguem normalizar essas informações e entregar um nível de inteligência adequado, porque o ponto é que eu acho que por muito tempo, eu não vejo isso num horizonte próximo, os fabricantes de segurança eles precisam, sim, cada um ter a sua metodologia, porque a própria indústria de segurança ela é fragmentada, né, pelos
silos pelos tipos de tecnologia que existem Sim. para cada problema de segurança que existe. Então, é naturalmente uma indústria fragmentada. Então, como que, por exemplo, nós nos posicionamos com a nossa visão? Ter uma plataforma onde você consiga ter uma visão integrada entre o que é endpoint, entre o que é infraestrutura, entre o que é a nuvem, porque tudo isso é ponto realmente de entrada de ataque, superfície de ataque, como a gente quiser chamar, e a partir dessa plataforma a gente gerar informação com qualidade, porque também esse é um grande foco hoje, uma grande discussão, que é gerar informação com qualidade, não importa mais a quantidade, sim a qualidade, tem a correlação, e entregar em plataformas abertas que consigam fazer com que, como a Márcia lidera, né, exista esse ecossistema consumindo essa informação. Perfeito. Isídio, inteligência de ameaças. Hoje a gente pode falar, muitos estão querendo saber de vocês, um pouco que a Márcia falou, quer dizer, é óbvio que tem ataques que são aí, né, de certa forma, massificados, mas a gente vê cada vez mais ataques direcionados e com perfis diferenciados para cada indústria, para cada segmento. É um pouco dessa inteligência que a gente está falando hoje, quer dizer, de você olhar a tua empresa, em que segmento você atua, olhar casos semelhantes que aconteceram e compartilhar até que nível esse conhecimento, essa inteligência. Muito interessante. Ele cansou? A gente não, Ele né? cansou aqui, né? Ele cansou. A gente não cansa, não. Cansou. Esse é um ponto super interessante, porque eu acredito que a gente não consegue ser inteligente sozinho, né? Assim, é compartilhado. Inclusive, a ANEEL começou a fomentar isso das empresas de energia. Pois é, porque isso, lembra que a gente estava falando recentemente sobre isso, que precisava a ANEEL mais... pediu 3 coisas para as empresas de energias, Tá. inclusive. Que se tenha uma política de segurança da informação, aprovada pelo Conselho de Administração, que se tenha compartilhamento de informações, facultando o anonimato. Óbvio, ninguém vai querer falar aqui o que aconteceu, mas não quer dizer que a gente não possa compartilhar os Exato. IOCs e coisas. Olha, temos essa inteligência aqui, a gente pode Perfeito. compartilhar e notificar incidentes. Né? Esses são os pontos. Né? E, assim, fazendo um parênteses aqui, né, a gente, o setor de energia, nós criamos um grupo, né, no WhatsApp, onde a gente faz esse compartilhamento. Né, de uma forma facultária, ainda está tímido, mas a gente tem que falar, tem 21 empresas de energia. Quem tiver com empresa de energia e quiser Uau. participar, vocês podem mandar um Não tem muito WhatsApp. tempo que a gente falou que isso não estava ainda, né, Isídio? Isso já tem maturado, né? Que A gente já bom. tem trocado informação e aprendido com incidentes. A gente tem, assim, eu observo práticas, a gente tem colocado assim, empresa tal foi atacada. Vamos pegar esse caso, vamos tentar explorar o máximo de como isso foi. Vamos pegar esse caso, vamos aplicar se isso acontecesse na gente. O que a gente seria atacado? E, eu acho que também rolaria com a gente. O que isso precisa fazer para fazer? Isso também é resiliência. Resiliência é aprender com incidentes de mercado. Exato. E esse compartilhamento, assim, eu participo também de um grupo de 150 CISOs no Brasil, isso funciona muito bem. E isso já ajudou muito as empresas a maturar. Então, assim, a inteligência é esse compartilhamento. Agora, como você vai compartilhar isso, né, fica ao seu critério. Né? Não tem uma regrinha de ouro ou alguém está falando para como vai fazer. Fala assim, compartilha. Mas se a gente... porque, assim, é muito difícil fazer isso. Realmente não é fácil. Mas essa inteligência compartilhada, por exemplo, quando um fornecedor ou quando uma consultoria, um SOC de terceiro, ele pega o incidente de uma empresa, ele já compartilha com o ciclo dele todo, os IOCs, lá na Palo Alto, enfim, já começa a baixar tudo, a gente começa a ser protegido pelo incidente da pessoa. Isso é inteligência. Né? Então, porque isso a gente não consegue ter sozinho. Por isso desse fomento da ANEEL, né? Que não se estende só ao grupo de energia. Mas, assim, empresas de energias que quiserem participar do grupo, pode me falar, porque quanto mais empresas participarem, melhor o nosso ciclo de compartilhamento de informação. Então, acho que esse é o ponto. Não é ter só um threat intel, vou achar vazamento de dados nossos, não. Como é que a gente pode ter essa cadeia? Isso é muito importante. E eu acho que a gente está cada vez mais avançando nesse modelo, né? Não só ter aquela inteligência que era no passado considerada tradicional e tal, mas entrar nesses aspectos de setores, de áreas de negócios que passam por experiências. Por exemplo,
Eu me lembro que quando a gente teve um incidente na área de saúde aqui no Brasil, mobilizou muito a área de saúde, inclusive a própria empresa que passou fez uma sessão exclusiva só para apresentar como é que foi o incidente, como é que tudo aconteceu, e foi assim de uma riqueza que nenhum outro modelo poderia cumprir, né? Então, eu acho que realmente isso traz essa inteligência necessária. Nós já estamos com o tempo esgotado. Você não me sinalizou, não teve nenhum pedido de pergunta da plateia presencial? Você, né? Vou te contar, né? Vocês desembestaram na conversa. Ah, porque esse painel aqui é muito bom, né? Falar sobre esse tema é fantástico, né? Bem, pessoal, então, olha, realmente, né? Tempo esgotado, como já foi sinalizado aqui. Gostaria de agradecer Márcia, Isídio, Felipe, porque tocaram muito bem esse tema tão importante. Acho que era um painel fundamental, depois que a gente falou tanto de estratégia, pensar o seguinte, o day after, né? Ele pode acontecer, né? Ninguém está livre desse day after, ele tem que pensar nessa resposta, tem que pensar nessa inteligência, tem que pensar em como vai reagir e nos parceiros que estarão conosco nesse momento, né? Na alegria e na tristeza, né? Muito bom, pessoal, muito obrigada. Palmas aqui para os nossos painelistas.